A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de 2 Reis. Eu vou ler para vocês o capítulo 8, o versículo 14, que fala assim: No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Jeorão, filho de Josafá, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Jeorão tinha 32 anos de idade. Ele governou 8 anos em Jerusalém. A mulher dele era filha do rei Acabe, de Israel, e Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel. Como a família de Acabe havia feito, Jeorão pecou contra Deus, o Senhor, mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia feito uma aliança com seu servo Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Irmãos, o que Deus está querendo dizer para mim e para você através dessa palavra? Que é melhor você andar nos caminhos de Deus e obedecer aquilo que Deus tem para você, do que você andar em desobediência. As pessoas ficam preocupadas com futilidades. Eu não vou nem dizer futilidades. Eu vou dar um exemplo hoje, por exemplo, para vocês entenderem. Eu preciso fazer exercício. Todos os seres humanos precisam fazer exercício. Nós vivemos numa civilização em que a gente come mal, a gente não cuida da saúde como deveria cuidar, e nós não temos atividades como o povo antigo tinha. O povo antigo não tinha tanta tecnologia ao alcance deles, então eles eram obrigados a caminhar mais, a trabalhar mais pesado. Então tudo isso fazia com que o nosso corpo gastasse energia e tivesse uma quantidade de gordura equilibrada. Hoje nós vivemos uma geração muito rápida, uma geração em que tudo tem que ser para ontem. Então as pessoas comem mal, não buscam entender o que está colocando para dentro do corpo através da alimentação, porque tudo hoje em dia é industrializado, para que as coisas durem dentro de uma lata ou dentro de uma embalagem feita de papel, mesmo que ela seja revestida com alumínio, ela precisa ter alguns conservantes, porque senão ela acaba deteriorando dentro daquela embalagem, perdendo a validade muito rápido e a gente não consegue consumir. Então, existe toda uma indústria que faz parte do sistema governamental que a gente vive, né, que domina tudo isso. E a gente vai, a cada dia que passa, ficando mais escravos dessas coisas. Então, nós precisamos cuidar da nossa saúde, porque senão o seu tempo, o seu período de vida começa a encurtar, porque Deus deu responsabilidade para nós. E uma das responsabilidades que Deus deu foi de cuidar do corpo carnal que Ele nos proporcionou, para que o nosso espírito ficasse habitado dentro de um corpo, que nós pudéssemos estar aqui nessa terra, cumprindo o nosso papel, o nosso dever, né? Por algum motivo Deus nos criou, por algum motivo Deus, né? O motivo maior seria a adoração, né? Porque Deus nos criou para adorá-lo. E a maioria das pessoas não faz isso. Mas deve existir uma razão maior por trás disso, que Deus nunca me revelou sobre isso, apesar de eu já ter conversado com Ele a respeito desse assunto. Mas Deus ainda não me revelou qual que seria a função maior dessa criação toda, né? De estarmos aqui. Mas nós precisamos buscar em Deus o propósito dele diante do que nós estamos fazendo aqui, né? Existe algo maior por trás dessa criação, eu creio nisso. Mas enquanto nós estamos aqui, a gente precisa buscar em Cristo qual que é a nossa missão dentro daquilo que Ele nos criou. Porque todos nós estamos aqui para servir ao outro, nós estamos aqui para falar do amor para a geração que está chegando. Então nós precisamos buscar em Cristo qual que é a nossa função, como que Ele quer nos usar e permitir que Ele venha fazer isso na nossa vida. Mas nós precisamos andar em obediência, esquecer determinadas coisas que as pessoas acham que Deus está por trás de um esporte que você pratica. Se você não praticar esse esporte, você vai ter uma morte rápida, né? Você vai viver menos tempo, porque a máquina que é o teu corpo não conseguirá alcançar os anos que Deus tem para a tua vida
aqui na Terra, fazer com que você venha viver mais tempo, porque você não está cuidando do templo do Espírito Santo, que é o corpo que ele te deu. Porque envolve inúmeras outras coisas. Então nós precisamos exercitar o nosso corpo. Hoje nós não subimos tantas escadas mais, porque existe o elevador, né? Existem as escadas rolantes. Então a gente precisa entender que muitas coisas mudaram, mas que a necessidade do corpo não mudou. Então a gente precisa trabalhar nisso. Olhando por um lado espiritual, a mesma coisa o nosso espírito. Ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser nutrido. Então nós precisamos trabalhar o nosso lado espiritual. Nós precisamos buscar isso em Cristo. Em oração, jejum, né? Buscar entender a palavra. Nós precisamos ver tudo isso. Então a gente precisa sempre andar em obediência, porque uma desobediência pode trazer transtornos enormes para a nossa vida. E o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Aí as pessoas ficam se pegando numa academia que alguém que prega a palavra faz, que é o meu caso. Eu não posso fazer uma academia, eu não posso frequentar uma praia, eu não posso fazer nada. Porque as pessoas ficam sempre julgando isso. E as pessoas não buscam em Deus a essência verdadeira do Evangelho, né? Porque você fica perdendo tempo e gastando a sua energia cerebral com bobagens. Você deveria estar poupando o teu cérebro, a energia, para gastar com aquilo que realmente importa, que é a palavra de Deus. E buscar no Senhor para que você veio para essa terra. Qual que é a sua função aqui? Porque servir a Deus, irmãos, não pode ser um fardo. Servir a Deus tem que ser algo prazeroso, porque tudo aquilo que se torna um fardo na vida do ser humano se torna um peso. E a rejeição em fazer aquilo é muito maior, porque você não tem prazer em fazer aquilo. Você não sente amor em fazer aquilo. Você não tem paz em fazer aquilo, aquilo se torna uma tormenta. Por isso que Deus fala, ame o trabalho que você está. Comece a exercitar o amor na tua vida que tudo fica mais fácil. Ao invés de você odiar o trabalho, apesar de você necessitar do salário que você tem que aprender a amar o trabalho que você faz. Se você não consegue amar e você está extremamente insatisfeito, você está doente. Então você precisa buscar no Senhor um outro direcionamento, uma outra porta de trabalho, para você vir trabalhar naquilo que vai te dar amor, que vai te dar prazer. Porque senão você não consegue sobreviver diante dessa situação. E tudo é psicossomático. Você começa aqui. Aí quando você está infeliz, você começa a guardar sentimentos ruins, pensamentos ruins, negatividade. O teu cérebro se torna cada dia que passa mais preguiçoso. E aí você começa a ter doenças emocionais, psicológicas, físicas, porque tudo vai somando. Então a gente precisa pegar, no caso da palavra, ver o que esse cidadão fez, né? O que Jeorão fez no sentido de não obedecer a palavra de Deus, casando-se com uma mulher ruim. Porque o pai avisou, o pai ensinou, mas ele não quis ouvir. Casou com uma mulher ruim, que acabou separando Israel e fazendo com que o povo de Deus desobedecesse o Senhor. Então a gente precisa buscar a essência verdadeira da palavra, aprender o que é realmente o Evangelho, parar com essas bobagens, sabe? Porque, irmãos, o Evangelho se torna um peso quando o fariseu dita a palavra para você. Por que Jesus lutava contra a religião? Porque escraviza. Uma religião, ela pode até te dar disciplina por um determinado período. Você se disciplina, né? Você aprende a buscar a Deus, você entende o que é orar, mas chega uma hora que aquilo te deixa sem visão nenhuma. E você fica estagnado numa doutrina. Ao invés de se libertar, você se torna preso. Você sai da prisão do mundo, que a prisão que Deus fala, ela é psicológica. Entendeu? E essa prisão, ela é feita e ela é usada pelos demônios para escravizar o ser humano. Então, Jesus veio para nos libertar psicologicamente, porque o nosso cérebro tem um poder enorme. Um poder enorme. É ele que comanda
e atrai a energia de tudo para a nossa vida. Começa tudo aqui, ó, que é ligado na terra, ligado lá no céu. Quando você conecta o teu cérebro naquilo que Deus ensina na palavra, tudo na sua vida expande. Deus talvez feche uma porta ou outra por um período, porque Ele quer te segurar numa situação para Ele poder te educar e te ensinar. Quando você passa pelo deserto, o que você está fazendo no deserto? Você está aprendendo a desbloquear a tua mente no deserto, porque através da dificuldade, através da dor, Deus desbloqueia você. É a hora que você ora mais, é a hora que você jejua mais, é a hora que você busca mais a presença de Deus. E aí Deus tem condições de entrar na tua vida, de entrar na tua mente e fazer a transformação que Ele precisa, que é a metanoia. A partir disso, você começa a falar diferente, pensar diferente, agir diferente e ter reações diferentes. Mas quando você serve a Deus através da religião, né, através das leis, principalmente das leis humanas, o que acontece? Você trava e você não está servindo a Deus. Você está fazendo coisas para agradar o homem. Quando você tem o processo da metanoia e você serve a Deus com amor, você se entrega de uma tal forma que você quer transformação, você quer se parecer com Ele, você quer estar com Ele. Então a gente nunca se sente sozinho, porque a gente sabe que Deus está conosco o tempo todo. Quando uma porta se fecha e você está na presença de Deus, você não se desespera, porque você sabe que Deus tem propósito com essa porta fechada. E você sabe que a qualquer momento essa porta vai abrir. Então a gente começa a viver e caminhar de uma forma diferente. Isso é libertação. Você não está presa a uma doutrina. Você não está presa a uma regra humana. Você não está presa a uma vestimenta que Deus não está preocupado com isso. Você não é, a mulher não tem que andar vulgar. O homem não tem que andar vulgar. Mas tem coisas que é exagero. Tem coisas que saem fora do evangelho. E tem gente presa nessas coisas. Sabe? Tem pessoas que poderia fazer muito mais por Deus, poderia estar muito mais próximo da presença do Senhor, mas está presa a uma religiosidade. Entendeu? Tem que se comportar de tal forma. Quantas pessoas que pregam o evangelho, irmãos, que eu conheço, que não tem saúde física? Se não tem saúde física, não tem saúde mental. Porque é o nosso cérebro que está provocando situações no nosso corpo físico e dando reação. Todas as vezes que eu tenho algum problema físico, eu sei que eu não estou tendo saúde mental. É a hora que eu preciso de Deus para tirar os bloqueios. A gente precisa ser humilde para Deus vir tirar os bloqueios da nossa mente, para que a gente possa ser sarado e a gente venha a ter saúde. Então, todas as vezes que eu começo a ter problema físico, eu sei que eu não estou bem psicologicamente. E eu preciso da ajuda de Deus com urgência, sabe por quê? Porque se eu alimentar os meus problemas mentais, a minha doença mental, eu dou vazão e legalidade para os demônios virem e me dominarem todos os dias um pouco. Aí eu vou ficando a cada dia que passa mais distante de Deus. E eu começo a ver só dificuldade na minha vida. Nós não podemos pensar na falta, nós não podemos olhar para o gigante e esquecer do poder de Deus, nós não podemos caminhar de uma forma irresponsável, porque o que você faz com o teu corpo hoje, lá na frente Deus vai te cobrar. Porque tudo aquilo que Deus nos dá é para a gente cuidar, é para a gente usufruir. E Deus dá de uma forma próspera. Ah, mas tem gente que nasce doente, missionário. Tem pessoas que nascem doentes porque Deus permite, porque Deus tem propósito com aquela situação. E tem pessoas que nascem doentes porque aquela pessoa que estava gerando aquele bebê não teve responsabilidade durante a gravidez. Não teve amor com aquele que estava vindo. Isso acontece muito. Então usa droga durante a gravidez. Usa o alcoolismo também, que é uma droga. Passa nervoso desnecessário. Porque às vezes não conhece a palavra de Deus, não teve libertação ainda. Então existem algumas consequências. E tem casos que Deus permite para que o nome dele seja glorificado. Porque ele vai fazer algo sobrenatural naquela vida. E existem situações que o demônio quer impor doença. Às vezes a pessoa nasce doente, Deus vai lá e cura. Porque Deus tem propósito com essa vida. Então cada caso é um caso. Deus trabalha de inúmeras formas. O poder é dele.
Ele é imutável, ele não muda na palavra dele, naquilo que ele faz. Mas nós precisamos andar em obediência. Nós não podemos fazer o que este rei fez, casar com uma mulher ruim, ao ponto de dividir o povo de Deus e fazer com que esse povo desobedecesse às ordens do Senhor. E ele pagou um preço por isso, ele reinou só 8 anos. Poderia ser um reinado mais longo? Poderia, mas não teve sabedoria. Então, não deixe pessoas escravizarem você daquilo que Deus já te libertou. Tá? E a gente consegue ter as coisas na nossa vida através de oração, irmãos. Comece a orar. Comece a pedir. Deus fala na palavra que quando você pede, você recebe. Mas você tem que estar com a sua mente transformada. Tirar os bloqueios, as bobagens que te ensinaram lá atrás. E parar de ouvir besteira. Tem pessoas aí que vão ter que prestar conta com Deus porque não cuidaram da saúde, não se preocuparam com o corpo que Deus deu, usaram de uma maneira errônea, né? Porque quando a gente fala assim, o que você pensa? No drogado, na prostituta, no alcoólatra, né? Porque estão ferindo o corpo. Mas existem aquelas pessoas que passam a vida inteira, sabe, cometendo um suicídio inconsciente. Então, muitas fazem isso através do cigarro, através da bebida alcoólica, comendo demais, né? Mas muitas fazem isso também através do rancor que guarda, do perdão que não libera, né? Dos pensamentos ruins que emanam contra o outro. Isso tudo vai deteriorando o teu corpo. Vai destruindo o teu espírito, colocando cada dia que passa você mais nas trevas, distanciando você de Deus, porque aonde não tem a presença de Deus não tem luz, né? Você está fazendo tudo o oposto do que Deus manda e o teu cérebro está trabalhando e comandando. Tem uma hora que ele tem que trabalhar sozinho a nosso favor? Tem, mas ele tem que trabalhar sozinho a nosso favor de uma forma positiva. Por isso que Deus te coloca no vale, por isso que Deus te coloca no deserto, porque como que Deus vai reeducar o teu cérebro que você está há 20 anos escutando as mesmas besteiras, fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes, provocando em você, através dos teus pensamentos, os mesmos sentimentos. Como que Deus vai fazer um trabalho desse, que estão aí 20 anos, 30 anos, 40 anos fazendo isso com a tua cabeça, em questão de dias, e você relutando com todas essas crenças? Porque nós somos aquilo que nós cremos. Então, quando você começa a nutrir crenças negativas no teu cérebro, atrasa toda a tua história. Aí vem bloqueio financeiro, vem bloqueio profissional, vem bloqueio sentimental, vem bloqueio familiar, vem bloqueio da saúde. Bloqueia tudo. Porque você está nutrindo crenças e coisas, e mais coisas, e mais coisas. E a teimosia, a desobediência traz consequência. Então, quando Deus chega para você e fala para você, não faça tal coisa, não case com essa pessoa, não é isso que eu tenho para você, e você vai lá e desobedece, você vai sofrer as consequências disso. Psicológica, emocional, física, familiar, muitas vezes na sua profissão, porque tudo que está ao redor é movido a energia. Tudo. Aí você vai falar assim, ai, que bobagem você está falando, missionário. Deus criou toda a natureza. Deus é um espírito. O espírito da morte, irmãos, ele tem uma conexão energética tão grande, a velocidade que ele atinge é algo tão sobrenatural, que ele mata 3 aqui no Brasil, em questão de milésimo de segundos. Ele vai no Japão e detona mais 5. Esse é o anjo da morte. É energia. Tudo é energia. Então, você tem que conectar toda a energia corporal e psicológica que você tem, mental. Vamos falar da mente, porque a mente comanda tudo. O nosso cérebro tem capacidade de matar um órgão, pra você ter uma ideia. Quando você fica com pensamento negativo assim, vou dar um exemplo para você. Que você fica assim, ai, a minha família morreu de câncer, né? Câncer no pulmão. Você ouve isso a vida inteira. Que a tia Chiquinha morreu, que a tia Luizinha morreu,
que a tia Cidinha morreu, que o tio Luiz morreu, tudo com câncer no pulmão. Você passa a sua vida inteira ouvindo isso. Seu cérebro lá, ó, câncer no pulmão, câncer no pulmão, câncer no pulmão. E você ouvindo aquilo. Chega uma hora, ele tem poder para matar um órgão. Chega uma hora que ele fala, ela gosta disso, porque você só pensa nisso. Ele gosta disso, né? Ele pensa o tempo todo nesse câncer no pulmão. Então eu vou desenvolver esse negócio. Aí ele vai lá, porque você fica o tempo todo vibrando nisso e você acredita nisso, ele acha que isso é agradável para você. Ele vai lá e mata teu pulmão, gerando em você um câncer. E nisso, o que provocou isso no teu cérebro? O sentimento do medo, o sentimento da insegurança, porque você escuta desde pequeno que a sua família toda morre de câncer no pulmão. Aí você gera sentimento de medo, de insegurança, de pavor, né? E você vai nutrir nesse medo a sua vida toda, inconscientemente. E ele fica só observando e absorvendo o que você está colocando lá dentro do teu cérebro e gerando sentimento. Por isso que as pessoas falam, né, que quando a gente gera sentimento, quando você pensa, imagina e você gera sentimento, aquilo se realiza. Só de você imaginar, você não precisa nem gerar sentimento. Só de você imaginar, você já está criando isso na tua vida. Vocês estão entendendo o poder que Deus deu para nós e nós não sabemos usar? Então, a partir de hoje, você vai passar a obedecer ao Senhor, porque a desobediência traz consequência e traz a justiça de Deus. Então, o que Deus vai fazer? Deus vai pegar e vai fazer justiça quando você desobedecer. Porque você entendeu o que aconteceu com esse rei? O pai dele avisou, não case. Jorão não case. Ele foi lá, casou com uma mulher que não tinha nada a ver com Deus. Uma mulher ruim. Então, tudo bem, ele já trouxe consequência para a vida dele porque ele casou com uma mulher que não presta. Tem gente precisando ouvir isso aqui. Você está se envolvendo com pessoas que não prestam, querendo casar, né? Querendo ter um relacionamento, e isso vai te trazer consequência, que foi o que aconteceu com ele. Então já trouxe consequência na vida dele, atrapalha todos os planos que Deus tinha na vida dele, já começa a atrapalhar, porque não era para essa mulher estar ali. Só que Deus não invade o nosso livre-arbítrio. Ele avisa, ele aconselha e tem gente que não escuta. Quando ela provoca toda essa situação na vida dele, ele é um rei. Imagina quantas pessoas estavam na responsabilidade da administração desse rei. Quantas? Inúmeras pessoas. Através da maldade dela, o povo de Deus vai lá, se divide e desobedece ao Senhor. Olha o que essa mulher provocou. Olha quantas vidas foram atingidas por causa desse maldito casamento que ele criou, que ele quis, que ele assumiu. Então, tenha responsabilidade com aquilo que Deus coloca na tua mão e com aquilo que Deus te fala, para você não colher frutos desagradáveis amanhã. Se Deus mandar você ficar, você fica. Se Deus falar para você andar, você anda. Se Deus falar para você não fazer tal coisa, você não faça. Ah, missionário, eu não consigo ouvir. Por que você não consegue ouvir? Porque você está trazendo crenças negativas para tua cabeça. E quando você traz as crenças que Satanás implantou no teu cérebro, você se desconecta com Deus. Porque a negatividade é a falta da presença do Senhor. A negatividade é as trevas. E as pessoas não entendem isso. As pessoas leem a palavra de Deus, interpretam de tudo quanto for outro jeito, de outras formas. Mas não sabe disso. Aí você pega e você começa a nutrir tudo aquilo que é ruim e traz um monte de desgraça para dentro da tua casa. Um monte. Por que tem gente que não consegue ganhar dinheiro? Porque quando é pequeno, eu vivi isso, irmãos. A minha mãe falava assim, lava essa mão que esse dinheiro é sujo. Aí você escuta a vida inteira falar que dinheiro não presta, que dinheiro corrompe as pessoas, que dinheiro isso. Por que o dinheiro corrompe as pessoas? Porque a pessoa, ela não tem um caráter. Ela já não tem um caráter. Então você vai dar poder a ela, você vai dar dinheiro a ela, ela vai se corromper.
E isso é comum acontecer, porque tem valores distorcidos. Mas não quer dizer que o dinheiro seja ruim. Nós precisamos do dinheiro para poder movimentar um monte de coisas e situações enquanto estivermos nessa terra. Deus é dono do ouro e da prata. Aí você pega, você fica com essas crenças malditas que colocaram na tua cabeça desde a tua infância e você passa isso pro teu filho. Vai lavar a mão, Pedro. Vai lavar a mão, Marina. Porque dinheiro é sujo. E a criança fica com aquilo. Aí não ganha dinheiro quando cresce, passa aperto, passa dificuldade. Por quê? Porque existem bloqueios que foram colocados no teu cérebro desde a tua infância. Aí Jesus mete você num deserto. Aí você fica sem dinheiro, você fica sem nada. Lá, quando você está passando esse aperto, Deus tem que desbloquear a tua mente, porque você tem que entender que Ele é dono do ouro e da prata, que se você orar, o dinheiro vem, a providência vem, a bênção vem. Você está entendendo o desbloqueio que Ele faz? Ele vai da maneira mais difícil, deixando você numa situação mais complicada. Ah, mas eu estava prosperando, missionário. Mas Ele quer dizer outras coisas com você quando Ele te coloca no deserto. Você poderia estar prosperando, mas talvez você não estivesse usando o dinheiro da maneira como Ele gostaria que você usasse. Então tem hora que ele faz essas coisas para Ele poder nos desbloquear, para que Ele venha trazer vida para a nossa vida. Porque tudo aquilo que nos escraviza tira o nosso direito de viver. E Jesus sofreu tudo aquilo na cruz, passou por toda aquela humilhação, foi perseguido pelos fariseus, para trazer liberdade para mim e trazer liberdade para você. E aí você não consegue viver o evangelho, porque você dificulta o evangelho. O evangelho tem uma linguagem difícil. Tem muita gente que prega... Irmãos, tem gente que prega o evangelho porque decorou o jeito de pregar. Você sabe o que o Espírito Santo faz? A pessoa decorou aquele jeito lá. Então, vai do jeito da parábola. E tem gente que consegue ouvir, tem pessoas que são mais evoluídas espiritualmente, conseguem entender as parábolas, aquilo que Deus está falando. Mas Deus vai usando a pessoa, e às vezes a pessoa está sendo usada por Deus, nem ela está entendendo o que ela está pregando, entendeu? Tem um monte de gente mecânica desse jeito. Você pode observar. A pessoa é mecânica, ela não tem... você percebe que ela é mecânica na oração, ela é mecânica no pregar. Eu não estou dizendo que essa pessoa está em pecado, não estou falando isso. Mas vai precisar ainda de mais um tempo e Deus fazer algumas coisas na vida dessa pessoa, para essa pessoa entender a realidade do evangelho. Eu conheço, assim, pastores que eram bitolados desse jeito e que hoje têm uma visão espiritual diferente. Tem um encontro com Cristo, teve realmente um encontro com Cristo. Evoluiu. Então hoje tem uma amplitude de energética mental que consegue se conectar com Deus de uma forma muito mais fácil. Não precisa dessa parafernália toda. Entendeu? Porque Deus é simples. O ser humano é que complica. Agora, Deus usa essas pessoas? Usa, lógico que usa. Deus, Ele não perde tempo, Ele usa. Essa pessoa perdeu a salvação, missionária, agindo desse jeito, ela não perdeu a salvação dela. Tem muita gente que vai ser salvo desse jeito. Mas poderia estar com uma vida mais suave. E tem gente que desiste de servir a Deus por quê? Porque tudo isso se torna um fardo muito pesado de se carregar. E Jesus não está pedindo nada disso pra gente. Sabe, essas doutrinas doidas que inventam. Toda hora inventam um negócio. Sabe? A gente precisa entender que nós somos a igreja de Cristo aonde nós formos. Essa viagem que eu estou fazendo, por exemplo, conversei com várias pessoas já durante esses dias. Pessoas assim que estavam se sentindo entristecidas porque não consegue ir numa placa de igreja, numa denominação tal, porque foi criado dentro dessa doutrina, e na cabecinha da pessoa, ela está longe de Cristo, porque ela não consegue mais se enquadrar nessa doutrina, porque o espírito dela não aguenta aquilo. Oprime de um jeito que a pessoa se afasta de Deus. Aí eu fui mostrar para a pessoa que Jesus está do lado dela, com a mão ali. Sabe quando a professora está na escolinha, com a mão ali, e vem os aluninhos e dá a mãozinha para ela? Jesus está assim do nosso lado o tempo todo. Aí eu fui mostrar para a pessoa que ela é a igreja de Cristo aonde ela for.
que não é para ele se afastar, colocar o coração dele distante ou achar que Deus está distante dele por causa daquela doutrina doida da igreja lá. Então a gente precisa abrir a nossa mente. Obedecer traz consequências, traz maravilhosas, porque quando você obedece, você está mostrando para Deus que você confia nele, você está exercendo o teu amor por ele, você está entregando a tua vida para ele, e aí ele consegue trabalhar, consegue agir, consegue fazer. Agora, quando você fica preso a essas doutrinas, e você não deixa Deus agir na tua história, e fica relutando contra o deserto, relutando contra o vale, irmãos, é importantíssimo passarmos por essas situações, porque os nossos desbloqueios mentais só acontecem quando Deus coloca a gente num deserto e num vale. Senão a sua mente não desbloqueia nunca. E se você ficar na comodidade, você a cada dia que passa vai acreditar mais ainda nessas crenças malditas e negativas que colocaram no teu cérebro. E você nunca vai conseguir desenvolver o teu cérebro para aquilo que veio para ser desenvolvido. Então deixa Deus agir na tua história. Deixa Deus trabalhar a tua vida. Para de lutar contra Deus, mas aceite aquilo que Deus tem para você. E saia fora dessas doutrinas ridículas. Vai cuidar do teu corpo. Vai fazer um exercício físico para o teu sangue circular. Vai se alimentar direito para não entupir tuas veias. Para que você tenha uma longa vida, uma longa estrada com o Senhor, para que você venha comer do melhor dessa terra. E tem um monte de gente aí que está morta, que não teve oportunidade de viver tudo aquilo que Deus tinha, porque não tá vivo o suficiente, morreu, acabou, para viver os sonhos de Deus. Tem um monte de sonhos enterrados dentro de cemitérios, de pessoas que não conseguiram concluir nada com o Senhor, morreram frustradas e revoltadas com Deus, porque ensinaram para elas um evangelho errado. Então toma posse dessa palavra. Deus está falando para você, eu tenho coisas maravilhosas para fazer na tua vida, e eu estou fazendo. E tudo isso que você está vivendo é desbloqueio, e precisa acontecer, irmãos. Senão você não sai do lugar. Senão você não consegue avançar em Cristo. Tem que desbloquear. Tem que tirar o misticismo, tem que tirar essas crenças malucas, tem que tirar tudo aquilo que é de negativo. E Deus, do jeito dele, da maneira dele, ele consegue fazer esse trabalho em nós. Toma posse dessa palavra. E não faça o que esse rei fez. Não seja tolo como ele. Tá? Se é um relacionamento que está te trazendo transtorno, Deus já está vendo o teu futuro lá na frente, abra mão disso. Vai doer aí uns 2, 3 meses, daqui a pouco isso passa, e quando você assustar, você está vivendo um grande romance, um grande relacionamento, um propósito maravilhoso vindo do Senhor. Se Deus está falando para você orar para o teu marido, não desista, deixa Deus agir, porque é propósito de Deus. Deus vai trazer de volta, vai restaurar, vai unir, vai juntar. Se é pela esposa que também foi embora, precisa de libertação, faça a tua parte. Mas faz e desprende, sabe? Ora, mas não pensa na pessoa. Entrega, larga. Fala, Senhor, sabe? Porque nós não vamos mudar o outro, irmãos. Nós não vamos nunca mudar o outro. Jamais. Nós não temos esse poder. E você precisa ser humilde para entender isso. Que tem gente aqui que vai escutar esse vídeo que você não entendeu ainda que você não consegue mudar o outro. Quem vai fazer isso é Deus. Essa função é dele. Foi ele que fez essa pessoa. O que você tem que fazer? Orar, confiar e entregar nas mãos de Deus. E não é orar em desespero. Ah, meu Deus, tem que mudar. Ah, e chora. E fica naquele desespero. Ora daqui 1 minuto. Não. Daqui a 2 minutos tá orando de novo. Não, ora com o coração limpo, descansado, sabendo que Deus vai fazer na vida do outro, vai mudar. E se desprende. Fala, Senhor, o Senhor está tomando conta, eu sei que o Senhor está trabalhando. Confiar. Você confiar, descansar em Deus. E descansa e deixa Deus agir. Aí vai vir situações que vai te dar um desespero, você vai achar que Deus não está fazendo. Vai começar a dar aquelas deprê. Agora é o fim. Né? De vez em quando eu recebo umas mensagens assim, dramáticas desse jeito. Tem gente que adora drama, né? Isso não traz benefício nenhum para a vida da gente, fazer drama.
Aí daqui a pouco a pessoa acalma, porque Deus sabe trabalhar o coração dela e mostra que aquilo ali não é o fim. Entendeu? Só vai ser o fim se Deus determinar que é o fim. Se Deus está falando que não é o fim, que ele vai fazer, que ele vai restaurar, que ele vai trazer de volta, você está duvidando porque você é bobo. Sabe? Você está fazendo papel de tolo. Está duvidando porque se Deus já falou que vai fazer. Entra numa paranoia desnecessária, sabe? Aí quando você faz isso, você anula aquilo que Deus já determinou na tua história. Entendeu? Por isso que eu falo para vocês, não fala será. Se Deus está falando que vai trazer dinheiro, que vai trazer a porta de emprego, que vai trazer saúde, que vai fazer, que vai trazer a gravidez tão desejada, você fala, será que vai mesmo? Já era. Deus não trabalha na dúvida, Deus não trabalha na ansiedade. Aí quem se complica nessa história é você. Por quê? Porque você traz a crença do será desde pequeno. A crença da dúvida. Ai, mãe, eu quero um carrinho. Aí a mãe fala, quando seu pai receber, quando a mamãe fizer um trabalho, a mamãe te dá. Aí desde pequeno você fala, será que minha mãe vai me dar mesmo? Cresce assim. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ganhar? Será que eu vou ter? Anulou tudo. Não vai ter nada, não vai conseguir nada, não vai ser nada. Por quê? Porque você já lançou uma palavra negativa e já deu a afirmação pro teu cérebro, que é ligado na terra, ligado lá no céu. Já cansei de falar isso. Aí você desconecta. Aí Deus fala, vou esperar então, tá na dúvida? Tô falando que vou fazer, tá falando que eu não vou? Então eu não vou fazer. Na hora que ele acreditar em mim, que ele não tá me vendo, mas ele tem que acreditar em mim sem ele me ver. Aí eu vou lá e faço. Na hora que você acredita, chega uma hora que dá uns estalos assim na gente, né? Dá aquela fé, assim, aquele estalo. Aí você chega e você fala assim, Deus vai fazer. Aí no momento que você não tá menos esperando, porque deu aquele estalo, aquela fé, reavivou, aí Deus vai lá e entrega o milagre que já era para ter colocado na tua mão há 5 anos atrás, mas você duvidou lá atrás. Você só foi acreditar de novo no milagre 5 anos lá na frente. Isso é atraso de vida, irmãos. Isso é falta de evolução espiritual. E nós não podemos viver assim, tá? O vídeo ficou longo, mas toma posse dessa palavra. Alguém precisava ouvir isso. E começa a reagir diferente. A trabalhar de uma forma diferente. Começa a fazer as coisas diferentes. Tá? Porque Deus é maior, Deus pode, e a obediência é tudo. Desobedecer traz consequência para a nossa vida e para a vida de quem está ao redor. E a cobrança de Deus é violenta, principalmente quando envolve a vida de outras pessoas que eram inocentes na história, mas que foram influenciadas por uma má decisão que você teve, tá? Então toma posse dessa palavra, descansa no Senhor, deixa Deus agir, porque tudo que Ele te prometeu, Ele tem capacidade para cumprir. Mas você tem que exercer a tua fé e a tua obediência, tá? Que Deus te abençoe.